Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 16 de maio de 2018. Esta é a 41ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. CGS e ATC Training Center Limitada, empresa especializada na área de contabilidade, auditoria e formação pessoal. Preparamos técnicos para a sua empresa e oferecemos estágios aos nossos formandos. Estamos na Rua 9, bairro Mártires de Kifangondo, Maianga, Luanda. Contacte-nos 945 10 11 13 e o 996 47 58 65 ou ainda pelo nosso e-mail geral@cgstrainingcenter.com. Visite-nos. Tal como prometemos na edição passada, trazemos hoje a segunda parte da mesa redonda que junta a AGT e a OCPCA para esclarecer as dúvidas dos contabilistas. Os nossos convidados de hoje são, em representação da AGT, a chefe de departamento de cadastro da direção técnica da AGT, doutora Maria Africano. Doutora Maria, muito bom dia e seja bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, muito obrigada. Igualmente, em representação da AGT, é convidado do Contas na Hora o chefe da primeira repartição fiscal do Luanda, doutor Afonso Santos. Doutor Afonso, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, caros ouvintes, e obrigado pelo convite. Em representação da OCPCA, está conosco o contabilista Pereira Mendonça, membro da OCPCA número 2015-2373. Pereira Mendonça é contabilista há 10 anos e anualmente, em média, fecha contas de 7 empresas. Pereira Mendonça, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, bom dia, ouvintes da Rádio LAC e bom dia aos meus colegas do painel. No programa passado, o Pereira Mendonça queria rebater as declarações do Dr. Afonso Santos. Antes de ouvir o Pereira, vamos ouvir a doutora Maria Africano. O senhor Pereira já acabou de expor. Gostaria que ele expusesse tudo. Depois a doutora vai, então. O que o doutor apresenta, e diz muito bem, e acredito tem alguns dados que podem fundamentar essa situação. Mas nós somos os parceiros dos contribuintes e é com eles que a gente lida. E eu estou a lhe dar esse exemplo porque na minha empresa isso não aconteceu só aqui em Luanda, porque também estamos a abrir um escritório no Quito, onde já apareceu alguns contribuintes com essa situação, e falando com os outros colegas que lá têm escritório, apresentaram a mesma situação. Isso está a acontecer em Benguela, está a acontecer em quase boa parte do país, porque no período em que começou a se dar o boom da criação das empresas, os contribuintes, quando se dirigiam aos guichês no sentido de poderem abrir as empresas, não eram informados. Falou muito bem que muitos desses contribuintes não gostam de ter sócios. A questão não é ter sócio, a questão é podermos explicar quais são as vantagens de optar por uma sociedade unipessoal ou aquilo que está tipificado no Código Comercial e optar então na questão do contribuinte em nome individual. Isso do ponto de vista fiscal. É essa mensagem que muitas das vezes não é passada. Então, o que as pessoas faziam? Dirigiam-se ao guichê único, abriam as empresas e essas empresas hoje continuam a faturar muito.
faturam bastante. E quando eles deparam-se com essa situação, uns até, mesmo nesse cenário que eu apresentei, num outro cenário em que é vantajoso, ele prefere pagar 6,5. E depois o Estado o quê? O Estado é que perde ainda a receita. Então não vamos olhar o problema de que não existe. O problema existe. E aqui precisamos ter essa coragem de podermos aqui assumir de que há necessidade, como disse muito bem, de podermos mexer na legislação. E tem que ser urgente. Conseguimos resolver esse problema. Por quê? O que nós queremos é que as leis não comecem a sufocar as empresas. As pessoas continuam a ter emprego. As pessoas continuam a ter renda para quê? Para adquirir produto e conseguir, então, dando algum sustento para as suas famílias. E esses dados que eu aqui apresento, se olharmos não de bom tom, deixamos ver que é uma questão leve. E isto estou a apresentar um caso específico que eu trouxe. Podia aparecer os outros colegas com os mesmos casos. Então, eu queria que sentisse que a Administração Geral Tributária olhasse para essa situação, fizesse uma análise, fazer uma reflexão para que então a gente consiga ultrapassar essa situação. A Administração Geral Tributária Pereira Mendonça está aqui muito bem representada. Exato. E o Contas Doutor... na Hora tem muita audiência, estão mais diretores, mais responsáveis da AGT a acompanharem o Contas na Hora. Doutora Maria, por favor. Muito obrigada. Antes de mais, eu queria dizer que a razão da nossa existência são os contribuintes. Por este facto, a Administração Geral Tributária, de maneira nenhuma, iria criar diplomas ou leis que sancionassem a vida do próprio contribuinte. O Estado é uma pessoa de bem e logo, na qualidade de ser uma pessoa de bem, o Estado não arranja instrumentos para complicar a vida do contribuinte. Nós temos que partir do pressuposto de que o Estado somos todos nós. Não existe uma pessoa acima da sociedade que é o Estado. Todos nós temos os nossos deveres e as nossas obrigações. Como tal, nós queremos dizer que não há aqui regras sem exceções. Nós vamos tomar nota da preocupação do Sr. Pereira, mas na nossa vida prática e como nós lidamos com o contribuinte, nem sempre um facto é completamente generalizado. Por isso, o meu colega, o Dr. Afonso, disse que se o contribuinte não se sentir confortável por transitar para o grupo C em sede de IRT, ele pode optar para uma sociedade unipessoal. Porque nós contactamos com os contribuintes, lidamos e conhecemos muitos contribuintes que eles não querem se juntar, não querem se associar a mais ninguém. Então, como há essa possibilidade, ele pode de facto passar a sua sociedade para uma SU e ele passa a ser em sede de imposto industrial. Por um lado. Por outro lado, queria aproveitar a oportunidade para dizer que a Ordem dos Contabilistas tem muito que fazer nesse país. E Luanda não é Angola. Nós temos sérios problemas a nível nacional em termos de contabilidade. Se houver algum contabilista ou se os contabilistas não procurarem que os contribuintes venham ter com eles, mas eles irem ter com os contribuintes, veremos que essa análise da questão de que a AGT está a criar constrangimentos para o desemprego dos cidadãos não corresponde nem 1% da realidade, antes pelo contrário. Então, eu quero dizer que nós todos devemos ter consciência nacional, estamos num momento crucial, o país está-se a organizar e por este facto nós estamos a criar mecanismos no sentido de nós falarmos a mesma linguagem, porque vocês são os nossos parceiros ideais. Então, nós estamos abertos a qualquer situação que a Ordem não estiver com capacidade de explicar pedagogicamente aos contribuintes, nós estamos abertos. Convidem-nos e nós apareceremos a AGT a fazer esse serviço. Por outro lado, eu queria aproveitar o momento para falar do novo decreto-lei da criação do NIF.
Faz favor, doutora. Nós temos o decreto 366/17, que foi aprovado em 27 de julho do mesmo ano, que vem trazer uma nova tipologia de NIF. Contrariamente ao 61/04, onde nós tínhamos contribuintes tipo 1, tipo 2, tipo 5, tipo 7, nós temos esse novo diploma, o Decreto Executivo 366/17, que traz uma nova tipologia de NIFs. Nós temos os contribuintes divididos em pessoas singulares e pessoas coletivas. No seu artigo 5º, o número 1 diz: o NIF das pessoas singulares nacionais corresponde ao número do bilhete de identidade. O número 2 diz: o NIF dos cidadãos estrangeiros residentes corresponde ao número do cartão residente. No número 3 temos o NIF das pessoas singulares não compreendidas no disposto nos números anteriores, é atribuído por uma numeração sequencial por parte da Administração Geral Tributária. Até o número 3 nós estamos a falar das pessoas singulares. Relativamente às pessoas coletivas, diz o número 4, o NIF das pessoas coletivas é gerado por numeração sequencial da Administração Geral Tributária. O decreto saiu, foi publicado e nós estamos a trabalhar com todas as instituições e organismos que interagem, os seus serviços dependem da interação com a AGT, no sentido de criarmos condições para que os seus sistemas estejam padronizados e parametrizados para tal. Doutora, esta alteração dos NIFs, agora para esta ordem que acabou de mencionar, é porque o legislador entendeu que os anteriores estavam com muita confusão? Por que desta alteração? Eu, sinceramente, não lhe posso responder o espírito do legislador, mas o que eu posso lhe responder é que nós hoje temos um sistema, temos o SIGT, Sistema Integrado de Gestão Tributária. E nós, contrariamente ao SGCT, que era um sistema local, nós temos um sistema web service, que está a fazer a interação com os diversos serviços. Nós vamos ter a interação com a base do Ministério da Justiça, vamos ter a interação com a informação do Serviço de Imigração Estrangeira, vamos ter a interação com os bancos, de tal forma que o cidadão nasce, ele, quando obter seu número do bilhete de identidade, passa automaticamente a ser o seu número do contribuinte. O cidadão residente, ele vai ao SME, tem o cartão de residente, o seu número do cartão de residente passa a ser o seu NIF. Os cidadãos que não estiverem nessa situação no número 3, então é que a AGT vai dar o seu NIF, que vai ser sequencial. Ou seja, nós vamos ter a interação com essas bases. O cadastro da AGT vai, de facto, o contribuinte chega, entrega o seu bilhete de identidade, ele só vai pesquisar e vai acrescer a informação necessária, porque o seu NIF já está automaticamente cedido à AGT. Essa alteração é mais para facilitar os processos? Com certeza. Também. Convém também, é para facilitar todo o processo. Eu aproveitaria aqui não só a ordem dos contabilistas, mas a sociedade, a todas as ordens, para explicar e tomarem conhecimento que dentro de pouco momento nós vamos, de acordo com o Decreto Executivo 366, vamos ter essa aplicabilidade em todos os serviços. Ok, pronto, está aqui em primeira mão a ser passada esta informação. Isso tudo fica efetivado ainda este ano, 2018. 2018 e num curto espaço de tempo, que nós já viemos a trabalhar algum tempo no sentido dessa aplicabilidade. Embora o 61/04 foi revogado em 27 de julho, mas por falta de condições, a Administração Geral Tributária criou esse período no sentido de nós irmos paulatinamente para acomodarmos
e haver aplicabilidade do novo decreto. Isso não vai influenciar no grupo das empresas. Grupo A, grupo B, mantém-se. Isso não influencia no regime de tributação a nível do grupo das empresas. Pereira Mendonça. Faz favor, doutor Pereira. Muito obrigado. E aqui a grande explicação que a doutora Maria Africano passou. E levanta aqui uma questão muito importante, que é a questão da comunicação. E quando falou da comunicação, senti-me muito feliz de ouvir de que hoje a Administração Geral Tributária, como tem estado a fazer, e aqui mais uma vez reiterado, que a ordem dos contabilistas e acredito as outras ordens são todos parceiros. Isto para nós é muito importante porque o problema da comunicação deve ser uma responsabilidade de todos nós. E muitas das vezes as grandes dificuldades que a sociedade tem é não receber a informação. Existe aqui, ou receber mal. Exatamente, ou receber mal. E existe aqui as assimetrias da própria informação. Por isso, quando esteve a falar da questão da responsabilidade da própria ordem em poder dinamizar a situação da sensibilização, eu queria só aqui fazer uma reflexão de que deve haver uma iniciativa por parte da própria Administração Geral Tributária no sentido de contagiar estas associações. Isso por uma grande razão. Primeiro, a relação jurídica tributária que é estabelecida entre o contribuinte e a Administração Geral Tributária. A ordem tem como objetivo velar pelo exercício da atividade dos seus membros. Não estou aqui a dizer de que não pode assumir essa tarefa de comunicar. Pois porque o membro ou CPCA tem responsabilidades acrescidas perante este contribuinte. Exatamente. Ok. Por que eu levanto essa situação? Porque quando eu realizo uma atividade de sensibilização, e isso faz parte da própria estratégia da própria ordem, tem custos. E muitas das vezes a própria ordem não tem receitas suficientes, e porque depende das receitas vindo dos seus associados, não tem receita suficiente no sentido de manter esse elo de comunicação entre os contabilistas e os comerciantes. Então aqui chamo aqui, em jeito de opinião, de que a Administração Geral Tributária deve ter uma iniciativa e deve continuar essa parceria que bem foi levantada pela doutora Maria. Deixa-me só explicar aqui. A GT, no caso concreto da direção técnica, nós endereçamos o ano passado ofícios a todas as ordens, porque queríamos fazer uma iniciativa no sentido de cruzarmos a informação, porque nós temos que estar na mesma direção, de forma que o contribuinte seja esclarecido, e nós enviamos. Estamos neste momento a refazer novo processo porque as ordens não reagiram. Digamos, mandamos para a SEG, mandamos para a ordem dos advogados, dos contabilistas. Algumas ordens reagiram e já nos responderam, mas grande parte não. Então aproveitamos esse momento para dizer... Doutora, um parênteses, a carta que direcionou ao CPCA não foi respondida? Estamos a dizer que algumas ordens reagiram, no caso concreto. Estamos a dizer, não estamos a dizer que todas as ordens não. Aproveitamos o momento para dizer, nós devemos interagir para que a comunicação e a informação seja fluida. Exatamente. Pedimos o vosso apoio para disseminar todas as informações relativamente à legislação, por forma aos associados acompanharem, estarem esclarecidos. O que depende de nós, nós estamos disponíveis para dar essa assessoria. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, e os ouvintes contabilistas, contribuintes também agradecem, e é criar aqui um sistema de comunicação que flui, e assim os contribuintes no fim do dia saem bem servidos. Esclarecidas que estão as dúvidas relativamente ao tema em análise, resta-nos apenas resumir o que foi dito aqui. O NIF tipo 2 é o NIF Grupo C em sede de IRT. E o prazo de entrega das suas declarações é 31 de março do ano seguinte. Quem não quiser permanecer no NIF 2, que é em sede de IRT, deve então solicitar alteração para uma sociedade unipessoal. E assim deixa de estar em sede de IRT e passa a estar em sede do Imposto Industrial. E ficamos a saber também aqui, uma boa nova, os NIFs vão ser alterados. Para particulares, que há de serem o número do bilhete de identidade, e para os outros,
que não sejam particulares em um número sequencial atribuído pela Administração Geral Tributária, ou seja, atribuído pela AGT. Uma vez esclarecidas as questões, resta-nos somente avançar para o segundo tópico, que se prende com o facto da aparente não uniformização de processos e procedimentos fiscais, bem como a aparente falta de comunicação entre as repartições fiscais. A primeira inquietação é-nos apresentada por uma empresa de contabilidade nos seguintes termos. Estimados membros da equipa do Contas na Hora, sou proprietário de uma empresa de contabilidade e venho expor um problema que ocorreu com um dos meus clientes. Nos últimos 3 anos, fechados as contas de 3 empresas pertencentes a um grupo de acionistas. Para além destas empresas, tem um banco. As 3 empresas têm os mesmos acionistas, são sociedades por cota, ou seja, têm a mesma natureza. Uma das empresas está na primeira repartição fiscal e as outras na segunda e terceira repartição fiscal, respectivamente. Ora, na primeira repartição fiscal, pediram-me que apresentasse o relatório de contas. Na segunda e na terceira repartição, calcularam o imposto pela tabela dos lucros mínimos. A questão que solicito que coloquem à AGT é a seguinte: qual a razão das 3 repartições tratarem de casos semelhantes de formas diferentes? Obrigado e continuação de bom trabalho. Fim de citação. Pronto, o que é que aconteceu aqui? Era o mesmo exercício de 2016, foi levada de 3 empresas e cada uma na sua repartição fiscal. A primeira repartição fiscal pediu que fossem em conta de um contabilista e apresentasse um relatório de contas. A segunda e a terceira fizeram o cálculo das outras 2 pela tabela dos lucros mínimos. Esta informação não devia ser uniforme, Dr. Afonso Santos? A informação, por isso é que é mesmo presumidamente não uniforme. Portanto, há uniformização nos procedimentos tributários em qualquer repartição a nível nacional. E se não é, deveria ser. Mas em bom rigor é, porque nós temos procedimentos na lei, cumprimos com o estabelecido na lei. Sei que muitos, fundamentalmente os contabilistas, têm afirmado que a AGT prende-se excessivamente à lei, mas desde logo para informar que é o nosso principal instrumento de trabalho e tendo em conta que somos uma instituição pública, devemos obediência estrita à lei. E procedimentos esses que são reforçados a todas as repartições fiscais com instrutivos circulares provenientes do nosso órgão, que é o DSF, no Departamento de Normas e Procedimentos, que têm verificado a miúde alguns procedimentos na lei e, por via de instrutivo e circulares, fazem chegar as repartições e também dão formações de acompanhamento ao cabal cumprimento dos procedimentos. O que deve ter ocorrido, porque eu gosto de falar dos casos em concreto e analisá-los separadamente. Presumo o que ocorreu é que as empresas, pese embora terem os mesmos sócios, ter a mesma natureza jurídica, ou seja, são sociedades por cotas, e desde logo terem domicílio fiscal diferente, porque têm repartições fiscais diferentes, sim. Estas sociedades ou estes contribuintes seguramente têm situações fiscais diferentes, porque possivelmente uma poderia não estar em funcionamento, devia ter mais detalhe, não percebi qual é a razão. Poderia uma não ter funcionamento, poderia a que foi solicitada a contabilidade pertencer ao grupo A do imposto industrial, as demais pertencer ao grupo B do imposto industrial e, porventura, é um pouco difícil, desde logo, fazer uma avaliação concreta. Vamos desenhar aqui, doutor, um quadro mas que é... boa verdade. Um quadro que é sociedades por cotas. O procedimento é uniforme. São sociedades por cotas, são empresas que foram constituídas a meio de 2016, não tinham mesmo atividade de facto e foram para lá saber se deviam alguma coisa, visto que estavam há 6 meses da sua constituição. Exato. E a informação que elas receberam foi essa. A bom rigor, todas elas deviam ter a mesma linguagem, não é? Exato. Em regra, deveriam ter todas o mesmo tratamento. Okay. É o princípio do tratamento uniforme aos contribuintes quando a situação é igual. Não consigo perceber por que razão é que numa repartição teve um tratamento e nas demais tiveram outro. E destas 2 situações de tratamento, tabela dos lucros mínimos e o relatório de conta, qual era o procedimento correto? O procedimento depende da situação fiscal do contribuinte. Portanto, o contribuinte, se não tiver atividade, ele tem 60 dias para comunicar à repartição que não tem atividade. Okay. Não tendo atividade e devido
devidamente comprovada, ou não o exercício da atividade, portanto, tributa-se por via da tabela dos lucros mínimos. E, desde logo, tributando por via da tabela dos lucros mínimos, por métodos presuntivos, esse contribuinte, ele é liquidado e, por via da cobrança, ele paga a tabela dos lucros mínimos. A que foi solicitada é relatório, portanto, seguramente deve ter alguma particularidade que eu não sei agora descrever, mas no exemplo que deu, deviam ser todas tributadas por via da tabela dos lucros mínimos. Às vezes, se não tiver movimento na arrecadação, portanto, se o NIF não tiver qualquer histórico fiscal a nível de pagamento de imposto de selo ou qualquer outro, portanto... Mas não deviam, visto que a realização do capital social é obrigatório, estando no início da atividade, era obrigatório todos terem relatório e contas de início da atividade, para declararem as despesas de constituição, a realização em si do próprio capital social. Exato. O que é que sucede? Poderiam ter, desde logo, o relatório de contas, mas na ausência de relatório de contas, portanto, são tributados por métodos presuntivos e é acrescido, portanto, a multa dos 500 mil por ausência de relatórios. Portanto, que é o velho problema do regime transitório. Ok. Exato, então, há uma aqui. sanção. É obrigatório sim um relatório, caso não tenha, ainda tem que pagar os 500 mil kwanzas de penalização. Há uma sanção estabelecida na lei de aprovação ao Código de Imposto Industrial. Okay. Não no Código, na lei de aprovação. Temos um segundo caso, que é de uma notificação do exercício de 2013. A empresa foi notificada pelo 4º bairro fiscal em 2015. A empresa respondeu, andaram naquela troca de informação de um lado e do outro, tinham que pagar alguns impostos de diferença que a notificação assim exigia, a empresa entretanto fez este pagamento, cumpriu com tudo e no fim de 2015 não devia mais nada referente ao exercício de 2013. Estamos a falar da obrigação contributiva. Será que não tinha obrigação declarativa a prestar? Não. Toda a informação ligada a este exercício ficou resolvida. Okay. Mas vou abrir aqui um parênteses. Esta empresa já fez várias cartas, era do 1º bairro fiscal, já fez várias cartas a solicitar a alteração de repartição do 1º bairro para o 4º, porque está lá para baixo, para a zona do Morro Bento. E as cartas nunca foram respondidas. Entretanto, quando recebem esta notificação do 4º bairro fiscal, entenderam que a mudança já estava efetivada, só que não foram comunicados. Em fevereiro de 2018, recebem notificação do exercício de 2013 e esta notificação vem da primeira repartição fiscal. A notificação tem data de emissão, as assinaturas que lá estão datam de dezembro de 2017. Entretanto, a empresa só recebeu em fevereiro de 2018. Okay. O que é que este contribuinte fez? Reuniu toda aquela notificação da 4ª repartição, anexou, apresentou e o técnico que está a tratar, no caso da primeira repartição, e este caso é fantástico, que está precisamente aqui o diretor da primeira repartição, vai sair daqui com TPC. E o que o técnico disse a este contribuinte foi: vamos analisar, mas fica a saber que provavelmente vamos anular tudo o que foi feito pela 4ª repartição fiscal. E neste momento este contribuinte está à espera então desta decisão. Doutor Afonso Santos, está a ver a nossa preocupação? Eu gostaria de saber quem é este contribuinte. Eu posso dizer, é a Trimat. É a Trimat, está devidamente identificado e os senhores são muito organizados e não há problema nenhum em saberem do caso. Peço que eles se dirijam à repartição e que vão ter diretamente comigo para resolvermos o problema. Em qual delas? Na primeira repartição fiscal, para resolvermos o problema. Porque na altura eu estava na 4ª repartição quando isto ocorreu. Seguramente estava na 4ª repartição, porque o exercício de 2017... quase todo, desde fevereiro de 2017 a dezembro de 2017 na 4ª repartição. Não, é que este caso de 2013 foi resolvido na 4ª repartição em 2015. Em 2015, não estava ainda na 4ª repartição. Em 2015. Mas também, ainda assim, os contribuintes podem dirigir-se à primeira repartição. Está bem. Vamos dar tratamento devido à questão, porque, em princípio, tudo quanto ouvi, não faz nenhum sentido serem novamente notificados pela primeira repartição, pelo mesmo exercício, o mesmo imposto e o mesmo contribuinte. Portanto, em princípio, não faz sentido. Mas é uma questão que, só tendo a documentação... O que é que houve aqui? Falta de comunicação entre as repartições? Não sei dizer só falta de comunicação. É melhor analisar em concreto o processo para depois fazer uma avaliação técnica correta.
porque possivelmente há detalhes fiscais que surgem e depois levam-nos à conclusão que de facto agimos em conformidade. Por isso é que é preciso. Por exemplo, se vocês detectam que, por exemplo, esta notificação foi cumprida com alguns procedimentos e falhou um ou outro, têm que reabrir? O contribuinte é penalizado por causa disso? O contribuinte... Quando já foi notificado que está tudo bem? Exato. Nós temos 5 anos, não é o prazo de caducidade, se observarem o artigo 62 do CGT, mas também se observarem o 124 do CGT, se ocorrer uma situação de prejuízo ao Estado na má liquidação da matéria coletável, o artigo 124 do CGT, portanto, atribui a faculdade da AGT notificar o contribuinte para reparar o prejuízo. E se ocorrer um prejuízo ao contribuinte, termo 125 do CGT, do Código Geral Tributário, a administração também deve repor o prejuízo feito ao contribuinte. Quanto a isto, não há qualquer problema. A epígrafe do 124 é a revisão da liquidação oficiosa a favor da administração tributária. Preciso é analisar o processo em concreto. Exatamente. Para aferir o que é que está fazendo. De facto, o que teve na base dessa nova notificação emitida pela primeira repartição. Sim, e aqui, com certeza, disse muito bem o doutor, a minha preocupação é depois, então, a Administração Geral Tributária não poder assumir, e acredito que aqui vão ser identificados alguns elementos que vai concluir de que o contribuinte esteja bem. Estamos aqui, hipoteticamente, a assumir. E não, então, criarmos aqui outros factos que levam com que o contribuinte ainda tem que fazer um exercício para começar a responder às audições prévias. Este tem que ser uma preocupação que deve não necessariamente. Se tiver a audição prévia realizada, não necessariamente. Se tiver o processo concluído na quarta repartição, a primeira repartição não pode notificá-lo novamente, em princípio. Por isso é que eu disse que temos que verificar o que é que de fato se passou, o que é que ocorreu, e em virtude disso vamos decidir o processo e vamos verificar se de facto procede-se à extinção do processo nos termos do 55 por via de pagamento, e se não, portanto, reabriremos o processo. Nós temos os dados da empresa porque escreveram logo o Código Geral Tributário. Caro ouvinte, só agora sintonizou a lá que saiba que está no ar o Contas na Hora, e hoje temos aqui em estúdio a AGT, na pessoa da doutora Maria Africano, que é chefe do Departamento do Cadastro Nacional, doutor Afonso Santos, que é o chefe da primeira repartição fiscal, o Pereira Mendonça, que está aqui em representação da OCPCA, é membro OCPCA. É momento do intervalo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui. CGS e ATC Training Center Limitada, empresa especializada na área de contabilidade, auditoria e formação pessoal. Preparamos técnicos para a sua empresa e oferecemos estágios aos nossos formandos. Estamos na Rua 9, bairro Mártires de Kifangondo, Maianga, Luanda. Contacte-nos 945 10 11 13 e o 996 47 58 65 ou ainda pelo nosso e-mail geral@cgstrainingcenter.com. Visite-nos. Renovados votos de muito bom dia. Caro ouvinte, está no ar o Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Tal como prometemos na edição passada, trazemos hoje a segunda parte da mesa redonda que junta a AGT e a OCPCA para esclarecer as dúvidas dos contabilistas. Diga, Pereira. Pronto, e aqui a aproveitar também fazer aqui uma pergunta ao doutor, e acredito o projeto de esclarecimento. Força. Muitas das vezes nós temos tido dificuldade em saber onde é que devem ser feitas as correções dos nossos exercícios econômicos. Isto deve ser feito no domicílio onde o contribuinte criou, onde estabeleceu essa relação jurídica tributária, ou naquelas repartições onde ela apenas faz o pagamento de aqueles impostos normais. Estamos a falar imposto de selo, imposto de consumos, etc. Mesmo que ela, numa situação em que ela tem apenas um domicílio, um estabelecimento localizado, não tem filiais, não tem nada. E porque o que temos estado a verificar muitas das vezes é que temos clientes
em que são notificados em 2 repartições, que é o caso que aqui apresentou. Muitas das vezes o que tem estado a nos safar é pegar as mesmas notificações, redigir de novo por escrito e fazer chegar à repartição na qual realizou esse segundo auto. Mas a questão depois que se levanta é essa, é que a elaboração de um ofício tem custos, tem tempo, atrapalha, porque o contribuinte está concentrado em realizar outras atividades. Então, essas pequenas coisinhas podemos resolver internamente o quê? Para a questão da comunicação. Era apenas uma contribuição. Exato. Que eu queria. Isso não é só contribuição, é desabafo e é uma questão também. Mas ainda assim agradeço e é legítima. O que sucede é o seguinte, doutor, é preciso termos em atenção o princípio da jurisdição tributária de cada repartição. Portanto, estabelece o artigo 38 do Decreto Presidencial 324/14, de 15 de dezembro, que aprova o Estatuto Orgânico da AGT, define a jurisdição tributária como um princípio basilar para a atuação dos atos tributários de cada serviço local, que são as repartições, serviços locais regionais. Mas isto para dizer o seguinte: sempre que um contribuinte possui a sede efetiva na primeira repartição, segunda ou terceira, as obrigações declarativas e todas as correções decorrentes dessas declarações no âmbito da auditoria fiscal devem ser feitas pela repartição de domicílio. Se tivermos em conta também o artigo 38 do Código Geral Tributário, que estabelece, portanto, o domicílio dos contribuintes enquanto pessoas coletivas. Por essa via, penso que a questão está respondida, mas dizer também que não devemos, e aproveito mais uma vez, sugerir a ordem dos contabilistas a esclarecer os seus clientes e não só, e seus associados também, que as obrigações contributivas não devem ser confundidas com as obrigações declarativas. Ele, ainda que se dirija a qualquer repartição cujo domicílio é distinto daquele que lhe pertença e procede à liquidação e pagamento, não deve desde logo entender que é a repartição competente no âmbito do princípio da territorialidade, da competência territorial, para que a repartição proceda desde logo à emissão do principal ato tributário, que é a notificação. Portanto, para que seja notificado, em princípio, com a exceção dos grandes contribuintes, é uma exceção, devido ao Estatuto dos Grandes Contribuintes, o Decreto 147, desde logo só os grandes contribuintes é que o domicílio não é elemento objetivo para a sua notificação, para a prática de atos tributários por parte das repartições. Por exemplo, se tivermos um contribuinte que é grande contribuinte e tiver o domicílio na jurisdição territorial da primeira repartição, esse contribuinte deve ser notificado pelos grandes contribuintes, porque está salvaguardado pelo Estatuto dos Grandes Contribuintes, nos termos também do despacho 646, que é a lista dos grandes contribuintes. Portanto, é a única exceção. Todos os demais contribuintes, fora do âmbito do Estatuto dos Grandes Contribuintes, devem ser notificados, ou seja, notificados pela repartição da sede efetiva de contribuintes. Exato. Doutor, a única exceção são os grandes contribuintes. Doutor, não estamos até esclarecidos, mas o que acontece é que muitas das vezes, quando vamos à prática, nos deparamos com essas situações. Mas não são depois situações muito frequentes. Sim, não, eu sei disso, que não são situações muito frequentes, mas quando ela acontece, perturba o normal funcionamento da instituição e cria um certo mal-estar do ponto de vista de quem está a acompanhar a própria empresa. Porque muitas das vezes, e o que temos estado a notar é que as notificações já não aparecem com aquilo que está estabelecido no Código Geral Tributário, que é o auto da audição prévia, sem a quantificação. As notificações muitas das vezes já estão associadas com a quantificação, mesmo no auto da audição prévia. Pronto, já foi justificado, é um procedimento que já também tem estado a adotar. Mas esses valores, quando o contribuinte recebe, o contribuinte sente-se muito mal. Psicologicamente pode causar algum desconforto. Estamos de acordo, e sempre que ocorrer uma situação do género, solicito que o contribuinte dirija-se à repartição e marque uma reunião com o chefe de repartição. O chefe das distintas repartições de Angola, não digo de Luanda, de Angola, estão abertos e disponíveis para comunicar, para esclarecer, para justificar e quanto mais não seja também tão disponíveis para corrigir se for necessário.
porque, para além da correção, o chefe de repartição pode praticar qualquer ato tributário inerente ao exercício da sua atividade e é um órgão da AGT distinto dos demais órgãos da AGT que tem competências exclusivas, são competências próprias. Portanto, ele pode, desde logo, corrigir devidamente justificados e praticar o ato em conformidade com a lei, porque nós não devemos praticar atos em desconformidade com a lei, tendo em conta que é o ditame ao qual nós nos baseamos. E sempre que tiverem essas situações, dirijam-se às repartições e peçam mesmo para falar com o chefe das repartições para a resolução do problema. Aqui um bom apelo do Dr. Afonso Santos. Doutora Maria Africano, o que é que quer dizer? Acrescer alguma coisa com relação a esta situação? Eu só gostaria de acrescer algo aqui relativamente a uma modalidade também nova, uma inovação. Dizer que o contribuinte, independentemente do seu domicílio fiscal, na altura do seu cadastro, ele pode fazê-lo em qualquer parte a nível nacional. Ele pode fazê-lo, suponhamos que ele esteja no CUNEN e ele quer cadastrar uma empresa que tem a sua sede na Ngombota. Ele pode fazê-lo no CUNEN. E vai estar o sistema vai domiciliá-lo na sua respectiva repartição fiscal. Uma boa nova. Da mesma forma que o contribuinte, se quiser efetuar um ato tributário, quiser pagar algo, se ele estiver fora da sua sede, ele pode fazê-lo e essa receita vai ser alocada à sua repartição domiciliar. Essa é a novidade que veio trazer o SIGT. Aliás, a AGT está preocupada em criar condições para facilitar a vida do contribuinte. E é com base nisso que nós estamos a trabalhar, de tal forma que todos os problemas que o contribuinte tiver, ele pode se dirigir à repartição fiscal. Caso não seja possível, ele pode subir à direção técnica, no sentido de nós conjuntamente encontrarmos a resolução do problema do contribuinte. Se o contribuinte se sentir bem, de facto ele está a granjear o nosso trabalho. Esta é a especificidade da AGT. Por isso, nós teremos que trabalhar conjuntamente para obtermos o resultado final. Minimizarmos todos os constrangimentos, melhorarmos a nossa atividade. Esse é o nosso objetivo. A satisfação do contribuinte é a nossa satisfação. Caro ouvinte, só agora sentimos o Alá que saiba que está no ar o Contas na Hora e hoje temos aqui em estúdio a AGT, na pessoa da doutora Maria Africano, que é chefe do Departamento do Cadastro Nacional, doutor Afonso Santos, que é o chefe da primeira repartição fiscal, o Pereira Mendonça, que está aqui em representação da OCPCA, é membro OCPCA. Mesmo para finalizar, eu tenho aqui um outro caso. Tabela de lucros mínimos versus desemprego e menos receita no cofre do Estado. Um contribuinte constituído desde janeiro de 2013, em maio de 2014, foi à repartição fiscal e disse: não estou a ter atividade. A técnica tributária informou: segundo a tabela dos lucros mínimos, o seu lucro é 100 mil kwanzas, vezes 30%, tem a pagar de imposto industrial 30 mil kwanzas. Pagou os 30 mil kwanzas. Este imposto de 30 mil kwanzas, ele pagou para o exercício 2013, 2014, 2015 e 2016. Em 2017, foi mais cedo a repartição e a informação foi: tem que apresentar o relatório assinado pelo contabilista. O contabilista solicitou todos os documentos que envolveram saídas e entradas de disponibilidade. O espanto foi que os extratos bancários tinham saldos anteriores em valores altos e, ao questionar, eis que, para grande surpresa, a empresa sempre teve atividade, mas não tinha um contabilista. Para o exercício de 2017, o contabilista apurou os seguintes impostos. Primeiro, imposto de selo. Segundo, IRT, conta do outrem. Terceiro, IRT, conta própria. Quarto, segurança social. Há quem diga que não é imposto, mas entra no cofre do Estado. Quinto, IAC, sobre juros de 6%. Sexto, IPU renda. Sétimo, retenções 6% nas faturas de fornecedores diversos.
Oitavo, multas e juros respectivamente, pois todos os impostos estavam fora de prazos. De 2013 a 2016, o Estado arrecadou 120 mil kwanzas e o contabilista ficou desempregado. Em 2017, o Estado arrecadou muito mais, basta ler os impostos acima e o contabilista ganhou emprego. Em 2018, esta empresa, estes contribuintes, já está a ter atividade, já está a ser acompanhado normalmente, tudo direitinho. E aqui vem a última pergunta. É possível deixarem de recorrer à tabela dos lucros mínimos, doutor? Eu gostaria de dizer inicialmente que este contribuinte em concreto foi a repartição e declarou. E nós, em homenagem ao princípio da verdade declarativa, portanto estabelecida no artigo 105 do Código Geral Tributário, devemos atender todas as declarações dos contribuintes e possivelmente depois notificar o contribuinte para uma fiscalização externa. Portanto, isto tem sido feito na repartição. Para aqueles contribuintes que informam a repartição que não têm atividade, nós obviamente que devemos atender esta informação por via escrita, tendo em conta que tem um prazo, às vezes fazem-no dentro do prazo e outras vezes nem por isso. Mas para dizer que a tabela dos lucros mínimos é o Decreto Executivo 1509. Este decreto deve ser aplicado em virtude do que a lei estabelece, portanto, o grupo C do IRT estabelece a aplicabilidade da tabela dos lucros mínimos e também deve ser aplicada nas situações em que o contribuinte, portanto, não possui atividade por via de métodos presuntivos, de acordo com o seu CAI, que é o classificador da atividade econômica, tem a matéria coletável e, desde logo, a localidade em que ele se encontra inserido e aplicamos a taxa de imposto e ela sim paga. Não necessariamente imposto industrial, atenção, não necessariamente imposto industrial. Sim, pode estar no grupo em sede de IRT. De IRT. Okay. E, desde logo, a tabela dos lucros mínimos, em meu entender, não desemprega rigorosamente ninguém. Não desemprega ninguém. Eu acho que é um falso problema. A realidade que a colega está a trazer é um fato que existe. O emprego não teve dependente da tabela dos lucros mínimos. O que ocorreu é que o contabilista, se não teve outra empresa, deveria ter outras. Não depende desta única e exclusiva para ter emprego. Portanto, o que é verdade é que a tabela dos lucros mínimos, nós temos que olhar para as empresas, mas o que eu quero perceber é que o doutor sempre defendeu as empresas e as famílias e hoje defende que as empresas devem pagar mais. Não estou a perceber. E estando com a tabela dos lucros mínimos pagando menos e tendo menos custos com contabilistas, não estaríamos a onerar as empresas a suportarem mais custos se não for por via da tabela. O fator que está a se levantar é o desemprego. E aqui o que está... Qual é a relação? O que a colega está a levantar aqui nessa situação é a questão do desemprego. Mas qual é a relação que eu quero está a mostrar... tabela dos lucros mínimos? Não, é assim. Esta empresa, por sinal, sempre teve atividade. Exatamente. Ela, ao ir à repartição, dizer que não está a ter atividade, está a prestar falsas declarações. Depois são punidas nos termos do código. Como é que vocês, a GT, chegam a isso? Porque aqui, se vocês não têm recorrido à tabela dos lucros mínimos, ela teria recorrido a um contabilista e o contabilista teria encontrado esses impostos de 2017 nos outros anos. Logo estaria empregado. Não, é preciso percebermos o seguinte: é sociedade, pode até ser sociedade, claro, mas nós exigimos sim a apresentação de relatório de contas, por isso é que foi exigida em 2017 o exercício. Sim. Nós temos estado a exigir, mas nas situações, e fundamentalmente estes contribuintes vêm no final do mês, quando há enchente e há desde logo algumas situações menos normais. E nós temos estado a fiscalizar muitos desses contribuintes e quando verificamos desde logo que estes contribuintes, ou seja, faltaram com a verdade, nós penalizamos esses contribuintes conforme o código. E aproveito também dizer que esta situação em breve será estancada quando ocorrer a materialização do decreto 6611, que é desde logo o decreto subsidiário ao regime jurídico do NIF, que orienta nas situações em que o contribuinte manifesta o não exercício da atividade, ou a suspensão ou a cessação do NIF. E cessando ou suspendendo o NIF, desde logo há consequências para além de fiscais. Ele deixará de ter acesso à conta bancária, deixará de ter acesso aos serviços de migração estrangeiro e os demais serviços públicos. E indiretamente já nos está a dizer que vão deixar de recorrer à tabela dos lucros mínimos. Não, vamos recorrer sempre à tabela dos lucros mínimos para o grupo C, para aquele caso pontual, depois e para situações e não situações pontuais. Portanto, devemos ter alguma sensibilidade às empresas devido à sua situação de tesouraria.
Nós temos essa sensibilidade. Okay. Tem muitas dificuldades de tesouraria hoje as empresas. Por isso é que o doutor está preocupado com a alteração da Lei 18 e é legítima. Também temos essa sensibilidade. Mas dizer que é preciso não marginalizar a tabela dos lucros mínimos. É preciso não marginalizar porque as empresas e os contribuintes estão com seríssimas dificuldades de liquidar e pagarem imposto hoje. Nós temos essa consciência. Doutora Pilar, mesmo já despedir, mas não. Alguma coisa? Está tudo dito. O que é que queres acrescentar, Pereira? A recomendação que eu queria aqui deixar é que a comunicação deve fluir. A AGT deve nos olhar como um parceiro. É urgente que se faça uma alteração da Lei 18/14, porque é uma preocupação que a gente traz dos nossos contribuintes. Por isso, queríamos deixar essa mensagem para que então Angola seja de todos nós e o emprego, as famílias, sentam-se todos confortáveis. Era isso, muito obrigado. É mesmo já fechar, eu vou então começar por despedir a doutora Maria Africano. Doutora, nosso muito obrigada por essa passagem aqui no Contas na Hora. De nada, estou sempre ao dispor, disponível para tudo que estiver dentro das minhas capacidades. Vamos interagir e vamos fazer um trabalho coletivo. A vossa satisfação é a nossa. Muito obrigada. Para mim vai estar sempre ao seu alcance, porque os anos de experiência que tem. Doutor Afonso Santos, nosso muito obrigado por essa passagem aqui no Contas na Hora. É o chefe da primeira repartição fiscal. Muito obrigada por essa passagem. Foi um prazer tê-lo aqui no Contas na Hora e as portas estão abertas sempre que sentir necessidade de passar alguma informação para os seus contribuintes domiciliados da primeira repartição. Contas na Hora está aberto. Eu é que agradeço o convite, muito obrigado. Só para dizer que estamos de braços abertos para os contribuintes e para os demais profissionais que tenham alguma dúvida ou alguma questão que queiram ver esclarecidas na primeira repartição ou qualquer outra. E o doutor deixou bem claro, ele recebe todos os contribuintes, é o chefe. Eu recebo toda a gente, a qualquer hora, não necessitam de fazer marcação. É chegar na repartição e dizer que querem falar com o chefe de repartição. Se estiver disponível e estiver na repartição, eu atendo até às 15h30. É chefes assim que a classe precisa, não é, Pereira Mendonça? Sim, é isso que nós precisamos e com certeza vamos sim nos deslocar para ter com o doutor muitas vezes. Eu aguardo. Muito obrigada pela sua presença aqui também, Pereira Mendonça, membro da OCPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. CGS e ATC Training Center Limitada, empresa especializada na área de contabilidade, auditoria e formação pessoal. Preparamos técnicos para a sua empresa e oferecemos estágios aos nossos formandos. Estamos na Rua 9, bairro Mártires de Kifangondo, Maianga, Luanda. Contacte-nos 945 10 11 13 e o 996 47 5865 ou ainda pelo nosso e-mail geral@cgstrainingscenter.com. Visite-nos. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, na apresentação Castor, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.